Bem-vindos ao Arquitetura em Tudo. Meu nome é Ana Lore Miranda, sou arquiteta e urbanista e o episódio de hoje é sobre neuroarquitetura com o arquiteto e urbanista Lori Kriesel, professor e coordenador de pós-graduações nas áreas de arquitetura, neuroarquitetura, design, iluminação e BIM, especialista em neurociências e comportamento humano pela PUC do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Lori Kriesel, ao nosso podcast Arquitetura em Tudo, a entrevista mais esperada do ano. Oxi! Honrado eu com esse super convite, Ana, sempre um prazer aí. A entrevista mais esperada do ano, que o assunto é muito bom, tenho muitos ouvintes já esperando por isso, pedindo informações e tal, e aí a gente vai aprofundar hoje na nossa conversa, então, sobre a neuroarquitetura. Lori, eu pautei ali para nós várias noções, assim, para a gente ter um bate-papo bem descontraído com o ouvinte, que normalmente ou são arquitetos ou são pessoas, assim, simpatizantes do assunto. No caso, tudo que envolve arquitetura, por isso que a gente diz arquitetura em tudo. Então, eu gostaria que tu pincelasse para mim, para os ouvintes, a tal neuroarquitetura, né, a neurociência, no que ela veio para acrescentar, agregar e evoluir dentro da nossa profissão. Perfeito. Bom, Ana Lore, então, em primeiro lugar, eu gostaria mais uma vez de agradecer a gentileza do convite. E eu fico muito honrado porque eu sei o quanto a sua curadoria em relação aos assuntos é minuciosa, então eu fico muito honrado aí pelo convite, fico muito feliz, obrigado. E eu acho que trazer aqui a questão da neuroarquitetura, talvez seja interessante a gente conversar um pouquinho sobre como isso também veio até mim, né? Para que a gente entenda. Sim, ótimo. Como que isso chega, né? Então, logo no início da minha carreira, eu havia recém-finalizado o meu mestrado, eu tive a oportunidade de ir para o exterior e trabalhar com grandes nomes, né? Porque eu sempre quis entender como que a arquitetura em si tocava as pessoas, como que grandes e icônicos projetos, né? Icônicos edifícios, edificações, eram mundialmente vistos e todo mundo tinha aquilo como um grande marco, né? Então eu me dediquei, nesse momento da minha carreira, a ingressar, né, a ter atividades de imersão lá com Norman Foster, Zaha Hadid, Big, entender como que esses profissionais que me inspiravam, mas ao mesmo tempo inspiravam tantas pessoas, e não apenas arquitetos e designers, mas como que o prédio, como que a edificação tocava nas pessoas, como que se dava esse processo, né? Sim. E naquele momento eu tomei contato com alguns modelos projetuais, onde aqui, para mim, né, no universo Brasil, eram completamente inéditos. Falava-se na época, né, sobre arquitetura sensorial, arquitetura comportamental, ou seja, como que as sensorialidades eram trabalhadas em projeto, como que a preocupação do comportamento do usuário era trabalhado em projeto, e isso foi naturalmente me conquistando, foi um amor a primeiro contato ali, né? Sim, imagino. E em paralelo, entendendo também como que se trabalha assim, com essa dimensão de projetos e essa dimensão de equipes, né? 300, 400 pessoas vivendo dentro de um escritório, e em alguns casos desses mais até do que isso. Então, como que isso acontecia? Um aprendizado, né, fantástico na minha jornada. E em paralelo, começava-se a falar sobre uma arquitetura chamada arquitetura cognitiva, que era a arquitetura que estava muito embasada em entender muito do humano, começar todos os pressupostos pela compreensão do humano, para então transformar isso em projeto. Num outro paralelo, fora do mundo da arquitetura, vinha acontecendo uma revolução de mercado em várias áreas, que era a chegada da neurociência aplicada a essas áreas. Tudo começa na chamada neuroeconomia, né, que tem um grande macroeconômico, uma perspectiva macroeconômica sendo visualizada,
e essa neuroeconomia estava toda ela embasada em tomada de decisão. Ou seja, o que move o planeta? É a economia. E a tomada de decisão de nós é o que mexe essa grande engrenagem, né? Então, essa macroeconomia, e aí trazendo as questões de neurociência aplicada, começa a trazer várias derivações a partir dali. Se transforma em um grande guarda-chuva e várias coisas começam a se derivar. É aí que começa a se falar em neuromarketing, em neurobusiness, em neurovendas, em neuroconsumo. Tudo começa a partir desse mecanismo. Bom, nisso, ali em 2003, é inaugurada a ANFA, que já em português seria a Academia de Neurociência para a Arquitetura. Ou seja, essa neurociência chegando na arquitetura. E aí nasce, né, por aglutinação linguística, o termo neuroarquitetura, que vem dessa configuração. Então a gente começa a entender como que acontece, como que chega a neuroarquitetura. Vamos entender o que é essa neuroarquitetura, né? Quando a gente fala de neurociência aplicada à arquitetura, nós estamos falando de uma ciência de base, que é a neurociência, que já vinha sendo utilizada em várias áreas, basicamente tratando sobre tomada de decisão, e isso chega no universo da arquitetura. E o que é essa neurociência, né? Neurociência é o estudo científico do sistema nervoso. Se a gente fosse traçar aqui em uma definição rápida e precisa, neurociência é o estudo científico do sistema nervoso. Para nós, arquitetos, e para a utilização de um modo geral, a gente está falando aqui basicamente dos mecanismos de funcionamento do cérebro humano. Ou seja, como que o cérebro humano, se utilizando e tendo a percepção de mundo, ele traduz, ele faz as suas traduções e leva isso para um escopo de comportamento, né? Ou seja, nós trabalhamos intrinsecamente enquanto humanos através de 3 grandes campos. A gente tem um campo chamado campo sensorial, que é onde acontecem as nossas percepções. Então nós ouvimos, nós vemos, nós tateamos, nós sentimos odores. Então nós temos um campo sensorial, onde acontecem as percepções de mundo. A gente tem um campo chamado campo cognitivo, ou seja, o que é essa nossa cognição? É a faculdade que nós temos de aprendermos com as experiências vivenciadas e automaticamente isso faça com que o Lori seja o Lori diante do mundo, ao passo que a Ana Lori diante do mundo, é a partir do que nós temos como background, como feedback das nossas experiências vivenciadas. Por isso que a gente diz, se eu olhar para mim há 5 anos atrás, eu tinha outros valores, eu tinha outra percepção de mundo, porque cognitivamente hoje eu tenho 5 anos a mais de experiências em como lidar com o mundo, né? E a gente tem um terceiro campo de relacionamento, que é o campo comportamental, ou seja, é onde eu dou as devolutivas para esse mundo, é onde eu me expresso comportamentalmente diante do mundo. Então, numa linha simplificada de raciocínio, eu recebo informações do mundo por esse campo sensorial, eu traduzo essas informações no meu campo cognitivo e eu transformo isso numa resposta, numa devolutiva que eu vou expressar no meu campo comportamental. Então é dessa forma que nós nos relacionamos com o mundo. A neuroarquitetura começa a se preocupar com isso, então. Então, quanto mais eu entender dessa cognição humana, mais eu sei o que ofertar a ela enquanto input sensorial para que ela tenha uma resposta comportamental. Então, a neuroarquitetura começa a trazer ciência para dentro de algo que os arquitetos já trabalhavam. Ou seja, há quantas décadas a arquitetura incorporou uma área de estudo chamada psicologia ambiental, né? O que a psicologia ambiental sempre se dedicou a fazer? A observar a psique humana em termos de comportamento quando expostas a um determinado ambiente. Só que a psicologia ambiental, ela vem por natureza de si própria como um campo observatório. Ou seja, eu preciso observar esses humanos. E como que eu observo os humanos? Eu vou ter que ter um ambiente já construído, colocar pessoas dentro dele e aí eu faço a observação. Quando a ciência chega no campo da arquitetura,
eu passo a ter respostas agora científicas. Então, eu posso pegar essas pessoas que estão lá no espaço e eu trabalho com ela com o que nós chamamos de biosensores. A gente coloca equipamentos nessas pessoas, todos eles adequados já hoje em dia para o mundo da arquitetura. Então, é tudo muito leve, tudo muito sensível, quase que imperceptível. E eu começo a colher respostas fisiológicas dessas pessoas, e não apenas o campo observacional. E aí eu posso converter isso. Daí que em neuroarquitetura nós temos dois caminhos. Nós temos um caminho que é o caminho do chamado design baseado em evidências. Ou seja, eu tenho evidências científicas que foram mensuradas e que cientificamente comprovam que determinadas situações em que eu sou exposto me dão determinados feedbacks, ou chamados biofeedbacks, onde eu tenho o meu organismo respondendo a isso. E aí, quando eu vou para a prancheta, no meu caso aqui da minha geração, para a prancheta de projeto, para o papel em branco, quando eu vou para isso, eu tenho ferramentas, eu tenho técnicas, eu tenho dinâmicas que são embasadas em pesquisas científicas. Ou seja, design baseado em evidências. E aí essas evidências me mostram que, se eu usar determinadas técnicas ou dinâmicas, muito provavelmente eu vou chegar em determinados comportamentos de uso. E temos um segundo braço da neuroarquitetura, que é quando eu trabalho com a mensuração neurocientífica em si. Ou seja, eu realmente vou colocar esses biosensores nas pessoas, eu vou colher esses dados e eu vou desenvolver aí estudos ou premissas de estudos que me levam a configurar novas técnicas, novas dinâmicas para embasar aquele outro lado que é o design baseado em evidências para levar isso para projeto. Então são dois caminhos que andam em paralelo. Eu, como sou um apaixonado pela área e também sou um pesquisador, eu trabalho nas duas vertentes. Então o meu escritório utiliza-se constantemente, né, de design baseado em evidências. Os cursos que eu ministro, os workshops que eu ministro, as palestras que eu ministro, eu estou sempre trazendo as condicionantes de design baseado em evidências, porque isso é o dia a dia do escritório. Mas eu, enquanto profissional, Lori, também me dedico ao mundo da mensuração neurocientífica. Tanto que hoje no Brasil eu faço parte de um grupo que nós temos o único laboratório do Brasil com todos os equipamentos para poder fazer isso para arquitetura, para design. Então eu trabalho muito aqui nas duas configurações. E aí é um universo paralelo que se abre, né? Mas se a gente fosse tentar trazer aí a neuroarquitetura como uma síntese do que a gente conversou, a gente vai ter uma área de aplicação projetual que vem embasada em condicionantes científicas, sempre prevendo uma condicionante de comportamento do usuário. Então a gente começa o projeto, quando nós temos o adendo dos conhecimentos de neuroarquitetura, pelo comportamento. Então, antes de pensar naquele tripé forma, estética, função, a gente começa a pensar em comportamento. O que nós gostaríamos que o nosso público, que os nossos usuários percebessem, sentissem dentro desse espaço para que eles se comportassem dessa forma, se sentirem aconchegados, se sentirem dentro de uma condicionante de maior apropriação, de maior identidade, ou se a gente quer eles muito mais extrovertidos ou mais introvertidos, mais concentrados, mais criativos, mais dinâmicos. O que nós gostaríamos de ofertar através do espaço? Nós gostaríamos de ofertar isso. Então nós voltamos para o estudo da cognição para saber o que fazer em projeto para entregar aquele comportamento. Então a neuroarquitetura está muito dedicada a isso, né? A qualificar cada vez mais a condicionante espacial. E aí isso entra no mundo residencial, no mundo corporativo, no mundo comercial, e cada um deles tem um propósito, cada um deles tem um porquê ofertar aquela experiência, né? Nunca falou-se tanto em experiência do usuário como hoje, né? Então, como ofertar essas experiências qualificadas e saudáveis para os nossos usuários? Então, a neuroarquitetura ela vai dentro disso. Ela não exclui nenhum conhecimento até hoje produzido, mas sim ela adiciona ferramentais outros que facilitam essa produção, né? E, Lori, o que você, aqui no Sul, né, o tu sai, né? Não tem jeito. Super tranquilo. O que você me diz em termos de
toda essa volta ou então esse acordar que a gente está dando, né, nessa situação da neuroarquitetura, neurodesign, neuroiluminação, para colocar isso em prática, digamos assim, o arquiteto que quer estudar, se aperfeiçoar, conhecer, deve ser um longo aprendizado também, e como tu disse, nada exclui o que veio até aqui, como eu sempre brinco assim, matéria dada, matéria sabida, né? Então é um aperfeiçoamento e uma atenção a algo muito especial que venha contribuir. Como isso se dá na realidade? Um escritório que queira estudar, aprofundar esse conhecimento e aplicar no seu trabalho, como também uma amiga minha sempre diz, na hora da verdade é que as coisas acontecem, né? Que é real, realidade. O que tu me diz desse caminho e de como colocar isso em funcionamento? Vamos lá, então. Ana Lara, você também, como uma super estudiosa que é, né? O caminho é em busca de conhecimento sempre, né? No entanto, a jornada que eu percorri foi uma jornada muito desafiadora, muito proveitosa para mim, mas muito desafiadora, porque eu começo a estudar... Agora entrega a idade, né, Ana Lara? Eu começo a me dedicar a isso há 2 décadas atrás, né? Tu é novo, super garoto. Obrigado pela gentileza, obrigado. Então eu começo a me dedicar a isso há 2 décadas atrás. Então naquele momento, os embasamentos vinham todos de outras áreas. Eu precisei mergulhar na neurociência em si, né, como neurociência pura. Eu precisei mergulhar no mundo da medicina, porque eu tinha que entender, por exemplo, hoje está muito facilitado a compreensão do cérebro humano enquanto áreas, regiões, nomes, enfim, mas naquele momento era muito desafiador. Eu tive que mergulhar na medicina para poder ter essas respostas, né? Então foi uma jornada que foi se construindo muito saudavelmente, porque quanto mais você mergulha, pelo menos a minha visão, né? Quanto mais você mergulha, mais sólido se torna o seu conhecimento. Mas hoje, especificamente na data de hoje, nós temos grandes facilitadores, né? Então, por exemplo, em 2020, quando eu lancei o meu livro sobre neuroarquitetura, o meu grande propósito com o livro era justamente facilitar isso. Então, o meu livro é um mastigar de 20 anos de pesquisa. Então, ali já está mastigado, né? Ou seja, não precisa voltar a tudo que eu passei para ter aquele conhecimento. Eu sempre digo que conhecimento é algo que, se você enfiar na gaveta, um dia vai virar lixo, né? Porque tudo que a gente enfia na gaveta, um dia depois a gente vai colocar fora no futuro, né? Vai ter descarte. Exatamente. Então eu queria trazer isso. Isso tem que ficar de uma forma mais facilitada para quem está chegando. Não precisa passar pelo que eu passei. Por favor. Eu estou lendo o teu livro e estou lendo quase que como estudando. Então, eu estou lendo em partes, né? Eu dei uma pincelada geral. Aliás, depois nós vamos falar do livro, né? Eu pulei a etapa. Mas é incrível o que tu realmente detalhou e foi atrás de todas as áreas. Inclusive, assim, lendo ele, estudando ele, eu até pensei, será que eu vou conseguir assimilar esse conhecimento também? Mas que bom ouvir que tu já passou por esse... E que agora tu tem uma maneira, vamos dizer assim, mais soft para entregar aos alunos e aos que querem aprender essa nova abordagem, né? Entender isso tudo como acontece. Exato. E fico feliz do seu feedback, muito obrigado. Então o propósito era esse, era trazer mastigado, né? Então você pode ver que a leitura ela é mais leve, ela é quase como um diálogo, né? E aí tem alguns nomes que são específicos ali, mas a gente não precisa sofrer com isso, porque dá para usar de uma outra forma. Então isso é um facilitador, né? E eu sempre digo assim para quem está entrando nesse universo, olha, nós, eu estou chamando de nós porque a minha formação é em arquitetura, mas nós, arquitetos, designers, iluminadores, nós não somos neurocientistas. Então, nós temos um conhecimento sobre
que traduzimos isso para a nossa aplicabilidade. Porque às vezes eu vejo algumas pessoas assim, nossa, Lori, você fala das áreas do cérebro humano com muita facilidade, mas é porque eu tive que fazer uma jornada lá atrás que me trouxe esse conhecimento. Mas não fundou, claro. Exato. Mas para você levar um design baseado em evidências para o seu projeto, você não precisa saber de todas as regiões cerebrais como elas funcionam, né? Então isso não é uma obrigatoriedade, isso tira um pouco o peso, né, de quem está se dedicando a estudar. Sim, ter uma noção geral sobre algumas coisas é importante, até para você trazer isso no diálogo e não ficar, não, mas isso que você está falando é modinha. Não, não é modinha, existe uma ciência por trás disso, e aí a gente tem esse conhecimento consolidado, mas saber exatamente o que cada uma das áreas faz, como que ela se divide, alguns pontos importantes para a gente poder relacionar com o que nós estamos aplicando em projeto. E eu sempre digo que saber de neurociência é saber de nós mesmos, eu vou trazer alguns exemplos aqui que talvez deixe isso bem claro, mas não precisamos aprofundar de uma forma X que gere um peso, né? Que gere uma situação até mesmo de afastamento do conhecimento, é desnecessário. Hoje eu também coordeno uma pós-graduação a nível Brasil, que é um Master em Neuroarquitetura. Então também lá tem grandes conteúdos que vão desde a neurociência aplicada como base, passando por inúmeras questões de design biofílico, de aplicação projetual, de neuroiluminação, de comportamento, de design thinking. Então a gente tem algumas coisas assim que realmente nos auxiliam muito. E aí eu sempre digo assim, eu preciso mergulhar nisso. Como que eu vou fazer? Hoje a gente tem grandes facilitadores que vão ajudar bastante. Livros lançados sobre o tema. Eu vou pegar, por exemplo, um livro como exemplo, né? A doutora Carla Tiepo, é a maior neurocientista que nós temos no Brasil hoje. Em termos de renome, em termos de aplicação em mercado, e ela lança um livro, ela tem uma sequência de livros, mas ela lança livros que são de leitura muito facilitada. Então você tem uma neurocientista conversando com o público de uma forma muito agradável, não aquela forma que cientista conversa. Técnica, né? Técnica. Exatamente. Uma linguagem mais acessível, então. Exato. Então, esse é um parâmetro, como eu falei, o meu próprio livro, que vai direto para a área, a pós-graduação que eu coordeno. Hoje, por exemplo, nós temos um outro grande facilitador, e aqui, notícia quentinha chegando aqui para o seu público, para a sua audiência. Eu tinha comentado, né, sobre a ANFA, que é a Academia de Neurociência para Arquitetura. Ela é aberta, ela é inaugurada em 2003, em San Diego, nos Estados Unidos, na Califórnia, e agora, isso tem, o que eu vou comentar com você, tem de 15 para 20 dias, a ANFA está chegando no Brasil. Honrosamente eu fui convidado para presidir a ANFA aqui no Brasil, a ANFA Brasil. E parabéns, que coisa boa, parabéns, fico orgulhosa por ti, que bacana. Obrigado pela gentileza. Então a gente vem com com todas essas facilitações, né? Inclusive deixar um convite aqui para a sua audiência. A ANFA Brasil, nós já chegamos aqui com uma grande conquista para nós. Então a associação à ANFA Brasil é totalmente gratuita. Depois eu posso disponibilizar ali o link para você. Então quem quiser participar, quem quiser participar dos diálogos, das trocas de informações, é totalmente gratuita. Há a possibilidade também de, se a pessoa desejar, né, associar-se à ANFA Mundial, são bem-vindos, mas aí tem uma taxa, tem uma cobrança, mas a ANFA Brasil é totalmente gratuita. Então, existem facilitadores hoje, Ana, que se eu brinco assim, se eu tivesse tido isso 20 anos atrás, o que eu já não conseguiria ter avançado, né? Porque eu precisei mergulhar em muitas áreas. Por um outro lado, desbravei caminhos, e isso é muito bom também, né? É que tu fez o caminho, tu descobriu o caminho das pedras sozinho. Na verdade, é isso. Eu acho que tem o seu valor também, né? E tem toda uma experiência somente tua nessa jornada, né? Então, eu acho bem importante isso.
Exato, exato. E aí temos vários desses facilitadores. Hoje tem, por exemplo, muitas palestras acontecendo sobre o assunto. Um momento como esse, proporcionado por você para a sua audiência, né, de trazer esse conhecimento, o que é, como trabalha. A gente podemos entrar aqui em alguns exemplos, algumas coisas. Então, isso são grandes facilitadores que faz até com que as pessoas se inspirem a quererem mais, né, a desejar mais, porque tem hoje ferramentas muito facilitadas. Eu não tive acesso a elas, mas por um outro lado me traz muito orgulho de ter as construído ou participado dessa construção para que hoje chegasse à mão de cada vez mais pessoas, né? De novo, conhecimento na gaveta um dia vai virar lixo, isso tem que ser difundido, tem que ser aberto, tem que beneficiar cada vez um número maior de pessoas, né? Esse é o papel de quem se dedica a pesquisar e a divulgar. Então hoje a gente tem esses grandes facilitadores, e aí fica o convite para toda a sua audiência aí para isso, né? Eu trago muitas coisas, por exemplo, hoje um dos grandes divulgadores ou difusores de conhecimento também são as redes sociais. Então, no meu Instagram, quem for lá, tá lotado de post com conhecimento. Então, lá tem técnicas. Então, o post, obviamente, que ele é ilustrativo na parte da arte, na parte do criativo, mas se você ler a copy, ali tem os estudos que eu apresento em relação a isso, autores que falam disso. Então, eu uso também as redes sociais para divulgar. Eu não vou comprar o livro do Lori, eu não vou fazer essa pós-graduação, eu não vou... Vai nas redes sociais, que lá já tem muito conhecimento validado, né? Então trazer essa acessibilidade do conhecimento a todos também acaba sendo uma grande bandeira que eu carrego, né? Então lá a gente tem bastante coisa assim, ou seja, mecanismos hoje não faltam, desde uma pós-graduação até a leitura de um livro, até acompanhar um perfil no Instagram. Então, hoje a gente já tem essa facilitação aí que pode trazer muitos benefícios a vários, né? Falando nessas postagens, até porque eu te acompanho muito nas redes sociais, quando você fala no lab, no laboratório, o que é exatamente isso? Eu deveria ter perguntado lá nas mensagens, mas não deu tempo, é muita coisa, tu coloca realmente disponibilidade para muito assunto, então eu acabo explorando várias linhas. Mas eu tenho que prestar atenção nisso. O que é o lab? Como a gente faz para ter acesso ao lab? Perfeito, perfeito. Então, assim, eu comentei que a gente tem duas linhas na neuroarquitetura, né? O design baseado em evidências, quando eu uso evidenciações científicas para embasar o meu projeto. E eu tenho uma outra vertente, que é a vertente da mensuração neurocientífica, quando eu, de fato, vou mensurar isso. E essa é uma que eu me dedico também. Então, o lab, ele é, na verdade, o conjunto de todos os equipamentos que hoje podem ser utilizados para a neuroarquitetura. Então, lá a gente está falando, vou trazer aqui os equipamentos, depois eu vou falar um pouquinho da aplicabilidade deles, né? Então, a gente tem eletroencefalograma, a gente não temos que pensar que são equipamentos já apropriados para o mundo e utilização da arquitetura. Então, a gente esquece aquela toquinha de eletroencefalograma da área médica, né? E a gente vem com um equipamento que ele é sem fio, ele parece um headphone, tem os conectorzinhos, ele é muito leve, ele trabalha com uma solução salina, então não fica gel no cabelo, né? Ou seja, não é o escopo que a medicina utiliza. A gente trabalha com GSR, que é resposta galvânica de pele, então é um conectorzinho no dedo e na pulseira. Heart rate variability, né? Que a gente está falando da variação do batimento cardíaco, e aí é uma pulseirinha. Isso se eu estiver trabalhando com a pessoa em loco, para ter essas medições. Mas eu também posso trabalhar com as pessoas, também usando de biofeedback, mas à distância. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação comum e cotidiana de um escritório de arquitetura de design. Você foi contratado para fazer um projeto residencial, por exemplo, né? Vamos pegar uma coisa do todo dia. Quando você vai apresentar o projeto para o seu cliente, você vai, no mínimo, utilizar um render, uma imagem, né? É isso que eu estou planejando para a sua casa. E a pessoa vai validar esse projeto ou não através dessa visualização, de uma imagem, de um vídeo, enfim. Então, por exemplo, nós conseguimos colocar esse render, essa imagem que seria feito naturalmente, dentro de um software.
E aí, ao invés de nós mandarmos para o cliente a imagem, a gente manda para o cliente um link. Quando o cliente clica nesse link, vai aparecer um termo de conhecimento, e ali vai dizer que aquele profissional está fazendo um estudo de biofeedback em cima daquele projeto, se essa pessoa concorda em ceder, né, informações de biofeedback para aquele estudo, enfim. Se a pessoa clicar em aceito, em concordar, aí vai abrir para ela a imagem que o profissional fez, que é aquela imagem que você mostraria lá no seu escritório. A partir desse momento, a webcam desse cliente começa a trabalhar para o estudo. Então, ali a gente começa a fazer, por exemplo, um estudo de eye tracking. No eye tracking, a gente está vendo o movimento ocular, ou seja, para onde a pessoa está detendo mais o foco atencional, aonde ela está prestando mais atenção dentro daquela imagem. A gente começa a trabalhar também com e aí isso gera para nós um heat mapping, né, um mapa de calor, aonde aquilo foi mais utilizado. A gente pode utilizar também o eye tracking para fazer algo que nós chamamos de gazing. Gazing é o ordenamento dos pontos visuais, onde olhou por primeiro, onde olhou por segundo, onde olhou por terceiro, e a gente vai descobrindo o que está chamando mais atenção ou não. A dilatação de pupila, então através da dilatação de pupila a gente está verificando se houve troca emocional ou não dentro dessa observação. Podemos fazer ainda um face reader, que é quando a gente faz uma leitura facial de microexpressões nervosas faciais, e aí a gente vai identificando se aquela troca de emocionalidade foi positiva ou foi negativa. Então, antes mesmo de eu perguntar para a pessoa, você gostou ou você não gostou, eu já tenho métricas que me dizem como que foi a experiência dela com aquilo, né? E isso é algo que eu posso fazer em todos os meus projetos, porque no mínimo em todos eles eu vou gerar imagens, né? Mas eu posso ter isso também à distância, como eu comentei agora, eu mando o link para o meu cliente, lá na casa dele ele vai fazer isso, ou eu posso fazer isso dentro do meu escritório, de igual forma, e no caso meu que tem o Lab, eu posso pedir para acoplar esses outros equipamentos e ter outras respostas além daquelas. E isso vai gerando para nós um conhecimento cada vez maior. Talvez no dia a dia do escritório, Luri, eu não vou fazer um investimento de comprar esses equipamentos todos, até porque atualmente eles são muito... Eu vou usar o termo caro, mas caro é complicado porque para cada pessoa o caro é uma coisa ou outra. Sim. Mas é um investimento muito massivo, digamos assim, para a maioria dos escritórios. Então o Lab é um projeto que busca levar isso a todo mundo. Então, a partir do momento que eu tenho já esses softwares, pode ser criado esse estudo para clientes da Analore, para clientes de quem nos assiste, para esse modelo à distância. E aí eu vou ter um estudo de eye tracking, eu vou ter um estudo de face reader. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um cliente que ele tenha um smartphone, eu posso trabalhar também com outras condicionantes, desde que ele autorize que a gente colete esses dados. Sempre tem que ter uma autorização, né? Porque a gente está coletando Sim, claro. dados bio, né? Sim. E isso começa a se expandir para coisas muito maiores. Então, por exemplo, a gente tem feito muito consultoria para o meio corporativo, né? Hoje o maior desafio dos grandes empresários corporativos é trazer as pessoas de volta para dentro do escritório. Então, como que nós vamos criar ambientes que sejam convidativos para esse público? Então, a gente gera esse estudo e a gente manda para 300, 400, 500 funcionários que trabalham com essa empresa. E a gente começa a coletar dados que não precisa necessariamente ficar perguntando para cada um deles o que eles acharam. A gente já tem um estudo analisado. Olha, isso aqui realmente não está sendo interessante para o público dessa empresa, diante dessa filosofia. Vamos alterar o projeto. A gente tem feito muito isso também para grandes construtoras incorporadoras, né? Antes de um apartamento decorado, por exemplo, ser construído, ali a central de vendas, né? Antes dele ser construído, esse projeto é enviado a um grande público da imobiliária que está trabalhando com a construtora, ou da própria construtora que já prospectou, ou já tem um público que é muito parecido com o público daquele empreendimento. A gente colhe esses dados, ajusta o projeto, e aí o apartamento decorado em si só vai ser construído depois que validado, né? Ou seja, a construtora de fato está entregando as experiências que aquele usuário pretende ter. Então, tem várias aplicabilidades mercadológicas aí, né?
A neuroarquitetura, de fato, ela chega como um grande divisor de águas no mundo do projeto. Via-se de uma forma exatamente. E hoje de outra, né? Porque assim, antes, até o momento, no tradicional, no que se conhece, no que se aplica no dia a dia, um escritório como o meu, por exemplo, um escritório médio, autônomo, né? É difícil tu entender o gostei e o não gostei do cliente. Como assim, né? Por que ele não gostou? O que ele não gostou? Ele pode até apontar numa maquete eletrônica. Eu tenho alguma coisa que me incomoda. Então, eu penso assim que para projeto isso é perfeito. Facilita, é um grande facilitador. Até porque, Ana Laura, uma das coisas que a gente evidencia muito no estudo da neuroarquitetura é que a neuroarquitetura, e aí trazendo aqui como qualificação, né? Vamos sair da quantidade, vamos entrar na qualidade, né? A gente separa muito os termos espaço e lugar, duas coisas muito distintas, né? Então, o espaço é o ambiente onde nós estamos inseridos, é a materialidade, né? É o que me serve. Por exemplo, neste momento que eu estou conversando com você, eu estou na minha casa, eu estou no escritório aqui da minha casa, o espaço que eu uso quando eu estou em casa, vou trabalhar ou ler, enfim, é o escritório que eu tenho em casa. Quem está nos assistindo, né, ao olhar esse ambiente, é uma espacialidade. E aí, não gostou, interessante, nada a ver, enfim, né, traz essa condicionante. Quando nós falamos de lugar, o lugar é quando uma determinada espacialidade teve um conotativo emocional comigo. E aí, esse lugar é quando um espaço ganha representatividade. E aí vem um dado muito importante, Ana Laura. O nosso cérebro, ele guarda, ele arquiva lugares. Ele não arquiva espaços. Por exemplo, vamos fazer uma brincadeirinha com quem nos assiste ou nos ouve agora, né? Se eu pedisse assim, por favor, faça uma lista de 100% de todos os espaços que você já frequentou na sua vida. Muito provavelmente não conseguiria fazer essa lista. A pessoa não vai conseguir lembrar de todas as espacialidades que já vivenciou. Mas se eu trocar a pergunta, se eu pedir assim, por favor, faça uma lista de todos os espaços que você lembra que você já frequentou. Aí a lista fica fácil, porque eu vou fazer uma listagem de espaços que eu recordo. E essa lista, Ana Laura, ela vai ser mais ou menos assim. A casa onde eu passei a minha infância, a casa dos meus avós, a minha primeira escola, a universidade, a primeira cidade que eu viajei sozinho, a primeira cidade que eu viajei com a família. Eu vou lembrar de espacialidades que têm um vínculo emotivo comigo. Seria digamos, a memória afetiva que trabalha também nesse momento. Exatamente. E aí a gente começa a entender assim, somente lugares são memoráveis. Para que eu recorde, ele precisou ter um marcador emocional comigo. Os outros ambientes que eu vivenciei, mas não me tocaram, não ficam. E aí a gente pode até fazer um recorte muito menor disso, né? Vamos imaginar um cenário bem nosso da arquitetura e do design. Vamos imaginar uma amostra como a Casa Cor, por exemplo, né? Mesmo que você seja um arquiteto, mesmo que você seja um designer, mesmo que você seja um profissional do mundo do projeto, e você está visitando essa amostra com um olhar profissional, ou seja, você está buscando várias referências, informações, quando você termina a visitação da Casa Cor, você recorda de todos os ambientes? Não. Ou você recorda daqueles que você se conectou mais? Sim, exatamente. Ou seja, o nosso cérebro, por natureza, ele faz isso. Aqui não teve marcador emocional, não tem por que guardar. Agora, aqui teve um marcador emocional, então esse eu vou reter. Então, quando nós retemos isso, nós começamos a trabalhar com os ambientes memoráveis. E esses são lugares. Ali tem um significado envolvido.
E qual é o maior propagandista do nosso trabalho na arquitetura, no design, enfim, na iluminação, se não o nosso próprio trabalho, né? Então, quanto mais memorável for o que nós fazemos, maiores as chances de mais pessoas se conectarem com o que nós fazemos. Aqueles ambientes que não têm essa conexão, eles vão ser descartados, a gente não vai recordar deles, né? Então, esse é um grande pressuposto da neuroarquitetura, trabalhar com a geração do lugar e não com a geração do espaço, porque o espaço eu vou abandonar depois que eu vivenciei, e o lugar não, o lugar ele fica retido, ele fica conosco, né? E aí a gente tem, se a gente for entrar no papo assim, um pouquinho mais da neurociência em si, eu posso citar alguns nomes aqui, alguns nomezinhos de áreas cerebrais que vão nos configurando para isso, mas aí deixa você à vontade se faça ou se não faça esse passo. Faça. Então vamos lá. Eu vou trazer aqui de uma forma muito leve, muito sutil, muito tranquila para a gente não se assustar com nada, né? Por exemplo, nós temos uma região cerebral que ela é chamada de sistema límbico. O sistema límbico, não vamos nos assustar com os nomes, é só para a gente entender porque eu vou levar isso para o dia a dia, né? O sistema límbico, de uma forma muito geral, muito superficial aqui conversando, ele gerencia as minhas emoções. As minhas condicionantes emocionais são gerenciadas, são organizadas por esse sistema chamado sistema límbico. Ele se chama sistema porque dentro dele tem várias estruturas. Uma dessas estruturas, de novo de uma forma muito rápida aqui, uma dessas estruturas se chama hipocampo. O que o hipocampo faz? Dentre as N possibilidades do nosso cérebro, o hipocampo ele trabalha basicamente, de forma bem superficial aqui, ele trabalha basicamente com o que a gente chama de mapeamento espacial. Então, é o nosso hipocampo que fica mapeando o espaço e ele faz desde algo macro, como, por exemplo, ao andar dentro do espaço, eu não vou me chocar contra os móveis, eu não vou chocar o meu corpo contra a parede, eu vou entender que eu tenho que passar entre o vão da porta. Então, ele faz desde esse mapeamento macro até o mapeamento micro. Então, a Ana Lore vai digitar alguma coisa. Aonde está a letra do teclado para eu ir até ela? Tem que ter um mapa para eu poder fazer isso, né? Então, esse mapeamento espacial ele é feito pelo hipocampo. E o hipocampo também tem uma outra atividade. Ele participa, ele não é exclusivamente para isso, mas ele participa também das minhas organizações em relação à memória. Então, ele não é um gerador de memórias, mas ele trabalha com uma geração organizacional de memória justamente para ajudar esse mapeamento, né? Então, a Ana Lore tem que identificar que o que está diante dela é um teclado. Então, eu preciso recordar, eu preciso saber que aquilo é um teclado, identificar e mapear ele, né? Então, se a gente estiver falando, por enquanto, só do hipocampo, olha que interessante. Eu tenho uma única estrutura cerebral que está mapeando o espaço e organizando memórias. Uma única estrutura cerebral. Isso já faz com que a gente entenda coisas do dia a dia. Por exemplo, eu gosto de trazer bem esse exemplo, porque todo mundo já passou por isso, né? Imagina que a gente está saindo de casa e a gente percebeu que perdeu as chaves, não acha as chaves. Qual é o exercício que nós fazemos para encontrar as chaves? A gente faz um exercício mais ou menos assim, né? Eu estava no quarto, aí lá no quarto eu não mexi nas chaves, depois eu dei uma passadinha na sala eu peguei a mochila. Exatamente isso. Né? Eu peguei a mochila, mas eu não mexi nas chaves, depois eu passei na cozinha para pegar um copo d'água, deixei as chaves na bancada da cozinha. Olha só, memória e espaço grudado. Eu estava no quarto e fiz tal coisa. Eu estava na sala e fiz tal coisa. Eu estava na cozinha e fiz tal coisa. O ambiente e a memória grudadinhos. Por quê? Porque são processados simultaneamente na mesma estrutura cerebral, o hipocampo. E aqui a gente começa a entender algumas outras coisas também do dia a dia. Vamos lá. Quem aqui já não passou por uma situação mais ou menos assim? Também vou trazer um exemplo que eu gosto de citar bastante, que já deve ter acontecido com muitas pessoas. Você está dentro de um ambiente, não importa qual seja, e lá você está desenvolvendo uma determinada atividade. Então, todo o seu foco atencional está para aquela atividade. E aí você está lá, né, desenvolvendo essa atividade, organizando aquilo, e de repente vem um flashzinho. Preciso pegar tal coisa. E você continua com todo o foco atencional naquela atividade, tem que organizar, tem que terminar de uma vez, enfim.
daqui a pouquinho vem de novo aquele flashzinho, preciso pegar tal coisa. E você continua totalmente dedicado, inserido ali naquela atividade. De repente você faz assim, quer saber de uma coisa? Eu vou lá pegar esse negócio de uma vez. E aí você sai do ambiente que você está, e aí você chega em um outro ambiente. Já aconteceu com alguém aí de você chegar no outro ambiente e você ter uma reação mais ou menos assim? O que eu vim pegar aqui? Exatamente. O que eu vim pegar aqui? Nossa! Eu vim aqui para pegar o que era, e aí eu não recordo e eu abandono. E aí eu volto para o ambiente que eu estava. A hora que eu entrei no ambiente que eu estava, faz assim, Exatamente. Era tal coisa. Tu faz o caminho de volta, passa pelo mesmo espaço, vai para o espaço de origem do pensamento. Que loucura! Que loucura. E aí quando você chega lá, você faz assim, era tal coisa. Ou seja, agora a gente entendeu que tem uma estruturinha chamada hipocampo. Então vamos lá. A hora que eu estava naquele ambiente, organizando ou me dedicando àquela atividade, o meu hipocampo ele está assim, mapeando esse espaço e organizando as minhas memórias para essa atividade. E aí vem aquele flashzinho, pegar tal coisa. Mas o meu foco atencional está na atividade e, portanto, no mapeamento e na geração de memórias. Quando eu troco de espaço, quando eu vou para outro ambiente, o meu hipocampo faz assim, opa, ambiente novo, mapa novo, memórias novas. E aí eu fico, o que eu vim pegar aqui? O que eu vim pegar aqui? O que eu vim pegar aqui? Que interessante! Quando eu volto para o ambiente anterior, quando eu chego no primeiro ambiente que eu estava, o meu hipocampo faz assim, opa, esse espaço eu já mapeei, ele estava atrelado com as memórias daquela atividade e junto com elas tinha um flashzinho, pegar tal coisa. Aí eu recordo do que eu ia pegar. Então é por isso que eu digo que sabermos de neurociência é sabermos de nós próprios, né? A gente vai... claro que aqui é um exemplo muito cotidiano e numa explicação muito superficial, mas a gente começa a entender isso. Então a gente vai entendendo como que a neuroarquitetura de fato conecta a espacialidade que nós produzimos com movimentos cerebrais, movimentos fisiológicos, biológicos que o público vai ter. Ou seja, tem ciência por trás disso, né? Agora, olha que interessante. Lembra que o hipocampo, que faz o mapeamento e gerencia as memórias, ele está dentro de um sistema chamado sistema límbico, e o sistema límbico cuida das minhas emoções? Então, se o meu hipocampo está mapeando um espaço, organizando memórias em relação a ele, para poder utilizá-lo, e acontece um fator que emocionalmente me toca, o meu hipocampo faz assim, esse eu tenho que guardar. Porque eu, hipocampo, estou dentro de um sistema límbico que cuida das minhas emoções. A hora que aconteceu uma coisa importante aqui, emocionalmente, eu, hipocampo, entendo que eu tenho que guardar. E isso é uma referência importante para mim. E aí a gente entra naquela distinção entre espaço e lugar. O lugar é o espaço onde teve um marcador emocional e, portanto, eu guardo ele. O lugar é memorável, ao passo que o espaço não, né? Então aí a gente vai... eu tenho que saber desse tal de hipocampo, eu tenho que saber do sistema límbico. Não, arquitetos, eu tenho que entender que existe um porquê dessas coisas acontecerem. E claro, se isso estiver no meu vocabulário, que eu possa explicar para o meu cliente, que seja, é algo saudável. Preciso mergulhar em todas as áreas do cérebro humano. Não, nós não somos neurocientistas. Claro, é o interesse de cada um. Eu, Lori, mergulho, mas eu mergulho porque eu quero, porque é algo que a mim faz bem e eu quero gerar cada vez mais conhecimentos e tradução. Mas também é um grande objetivo para mim, Ana Lori, é fazer o que eu acabei de fazer agora. Olha como a gente consegue entender uma coisa do dia a dia através de uma explanação, nesse caso não foi científica, mas com base lá na ciência, né? Então eu acho que quando a gente entende, caramba, isso já aconteceu comigo, eu não imagino. Por quê? Claro, né? A gente não tem não tem esse contato, essa experiência, esse conhecimento, e podendo compartilhar isso, fica super interessante. Né? Super interessante. E aí a gente vem para essas coisas, e aí isso começa a entrar em técnicas de projeto, que nós vamos entendendo a partir de algumas organizações
até mesmo de pressupostos que vêm da neuroarquitetura. A gente começa a entender algumas coisas que vamos traduzir em técnica de projeto, que é o design baseado em evidência, isso na parte da arquitetura enquanto espaço, mas na parte da arquitetura enquanto design, a gente pode falar do mobiliário em si, na parte de iluminação. Quando a gente fala de neuroiluminação, por exemplo, nós temos 2 fatores em função da luz, né? A gente hoje tem uma grande área de estudo que se chama HCL, que seria Human Centered Lighting, que é quando você está trabalhando, que já em português a gente já usa não apenas a luz centrada no humano, mas também o termo luz integrativa, né? E o que é isso no mundo da iluminação? É eu entender que quando eu falo de iluminação, eu tenho um aspecto visual da luz, que aí no aspecto visual da luz eu estou falando da qualidade e da quantidade, mas eu também tenho os aspectos não visuais da luz, que são coisas que a luz causa em mim, me transmite, mas eu não necessariamente percebo isso, né? Então eu não consigo olhar para um ambiente que está iluminado e perceber essas questões não visuais. É o meu organismo que vai perceber isso e não eu conscientemente ou tendo uma forma de traduzir isso, né? Então essa luz integrativa ela vai muito nesses aspectos. A gente também começa a entender algumas coisas. E aí, claro, a gente poderia entrar em vários nomes científicos. Sim, digamos, são nichos, né, que tu está abrindo um pouquinho cada um. Por exemplo, a gente estava falando mais da arquitetura residencial antes, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, imagina a arquitetura comercial, né? Quando tu tem que entender o comportamento de várias pessoas e tu tem que expor o teu produto e que ele chegue que é o funcionamento das coisas, né? É o mercado girando, é as pessoas vivendo. Agora falamos sobre a luz, que é só uma pontinha. Imagina, então, o design do produto mesmo, né? Exato. E aí tem várias mobiliário, né? Para mim é um mar, assim, que é um universo paralelo, né? É um oceano que apareceu novo, assim, no meu mundo. Verdade, é isso mesmo. E aí a gente, por exemplo, a própria parte comercial, como você falou, né? O próprio projeto, ele muda, porque como nós começamos o projeto agora pelo comportamento e não mais pela espacialidade, né? A gente já começa em outras compreensões. Então, já se começa, por exemplo, entendendo muito mais do que algo que pertencia só ao marketing antes, né, chamado de público-alvo. Então, a gente começa em projeto a entender mais sobre arquétipos, né, que são modelos relacionais. A gente começa a entender muito mais sobre persona, que é quando você qualifica esse arquétipo, você traz determinadas qualificações para esse arquétipo. A gente entra em nível de cluster. Cluster é quando a gente conhece a intencionalidade do nosso público-alvo, e aí se torna um público de interesse dentro do público-alvo. Como que se mobilizam as tribos. Então, isso que pertencia ao marketing inicialmente, para conversar com esse público a nível de propaganda televisiva, de outdoor, de o que quer que seja, essas ferramentas todas são traduzidas para o mundo da arquitetura para que isso vire projeto. E aí, claro, eu posso utilizar isso como a natureza de si próprio, que é para o mundo do projeto comercial, do retail design, da arquitetura comercial, mas eu também, tendo esse conhecimento, eu levo para o residencial. Porque lá no residencial você tem uma família, essa família tem características diferentes dentre as pessoas, né? Então a gente começa a trabalhar com isso também. No mundo corporativo, de igual forma. Então é um conhecimento que, por mais que ele nasça em alguma vertente, a partir do momento que eu entendi, eu levo isso para todos os outros. E aí se torna realmente esse oceano para que a gente navegue, né? São muitas possibilidades. E aí a gente vai entendendo isso cada vez mais como uma necessidade de constante aprimoramento. Porque enquanto a gente conversa aqui, algum artigo está sendo publicado, algum novo estudo está chegando, então a gente tem que estar sempre se mobilizando. A informação nunca girou tão rápida quanto ela gira hoje, né? Então a gente precisa realmente disso. E aí, claro, são inúmeros caminhos aqui que, se deixar, a gente vai ao Natal conversando aí, né, Nola? E deixa eu te perguntar, tu considera que isso seria uma nova forma de projetar para nós, arquitetos?
Eu diria o seguinte, eu diria que são novos ferramentais, com toda certeza. A neuroarquitetura, ela não necessariamente inaugura algo novo, mas ela chega com muita inovação a partir do momento em que eu sei os porquês e transformo esses porquês em ferramentas de projeto. Então, ela se torna um novo modelo projetual a partir do momento que eu começo o projeto pela experiência do humano e não mais pelo espaço. Porque o espaço não é memorável, eu não quero ele, eu quero o lugar. E para que um espaço seja um lugar, tem que ter significado para aquele usuário ou para aquele grupo de usuários. Então, é um novo modelo de projetar a partir do momento que eu faço isso. Então, por exemplo, na pós-graduação que eu comentei que eu coordeno, eu tenho um módulo dentro dela que é justamente neuroarquitetura aplicada a projetos comerciais. E o módulo, ele dura um final de semana inteiro, são 3 dias. Eu passo 3 dias com um grupo de alunos falando sobre projeto comercial sem usar nenhuma imagem de loja. Quando você pensa, tem arquitetura, tem projeto, é de espaço comercial, a gente vai analisar inúmeros cases de lojas que usam esse conceito. E aí a gente rompe isso, e aí entra o novo modelo projetual. Nós vamos entender muito bem do comportamento do usuário e de como o usuário chega nesse comportamento. Sim. E aí no final do módulo dá uma certa catarse com o pessoal ali, porque acontece assim, ficamos quase 3 dias falando de pessoas, de comportamento, de como eu percebo o mundo, de como eu traduzo isso de forma comportamental, sem nenhuma fotografia. E aí quando chega no final, aí vem o desafio. Agora vocês, grupo de alunos ali, vão projetar uma loja. E aí vem todas as características da loja. E o projeto, ele simplesmente brota. Sem usar Pinterest, sem usar Google Imagens, sem usar revista, sem usar livro, o projeto, ele nasce. E aí o grupo que está ali fica assim, gente, é mágico. Porque a hora que eu entendi do humano, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer no projeto. E aí nasce já daquela forma super potencializada como lugar e não mais como espaço. Então, a hora que os participantes veem isso assim, cara, eu não olhei nada na internet, eu não peguei nenhum aplicativo de imagens, eu não usei nada. E eu consegui projetar tudo, e em alguns casos até com riqueza de detalhes. Não precisou buscar referências, né? Referências prontas, né? Para trazer para dentro do criativo. Porque aí você vem com essa grande interpretação do humano. O que eu quero como comportamento? Como eu já tenho todas as técnicas e ferramentas do design baseado em evidências, a forma de projetar se torna outra, né? A partir do momento que eu entendi isso, o meu modo de olhar o projeto muda completamente. O modo de conversar com o cliente na hora do briefing muda completamente. Porque agora ele está me falando de coisas que são de espaços e eu estou raciocinando as mesmas coisas em como transformar em um lugar para ele. Ou seja, muda a forma do diálogo, muda a forma da investigação, muda tudo, porque agora nós estamos preocupados com outras coisas que vão qualificar esse espaço, e não o espaço em si, né? Então, realmente, vem algumas coisas assim que eu fico até emocionado de falar, porque vem coisas que mudam muito a nossa forma de enxergar ou projetar, né? Então, criação. Criação. É criação baseado em estudos que validam isso, né? Não é aquela arquitetura conceitual, né? Tipo, tem que ser nessa linha de projeto com essas cores, aquelas coisas que saem meio iguaizinhas, assim, né? Dependendo da época. Exatamente. Até a questão de tendência, né? O que é tendência e para quem é, né? Exato, é tudo tão generalizado, né? Tendências, mas tendências de quem para quem, né? De quem para quem, se um é tão diferente do outro, né? Se os lugares também são tão diferentes um do outro. O Brasil é o melhor exemplo disso, né? Olha a diversidade que a gente tem num país só. Então, é um mundo realmente que se abre. A gente
pincelou um pouquinho de tudo e eu tenho uma curiosidade quando tu fala no neurodesign. Vamos agora lá digamos, num ponto assim que eu não sei se eu interpreto ele bem. Eu tenho essa curiosidade. Por favor, explica um pouquinho aí. Então. Uhum. Então, o neurodesign, ele faz parte um pouco desse próprio... Bom, o guarda-chuva, neuroarquitetura, né? Então a gente tem a parte do projeto em si, a organização espacial. O neurodesign começa a se conectar a isso, mas também indo para coisas pormenores, né? Então, desde a organização da modelagem de layout até o próprio objeto em si, né? Então, eu vou falar uma coisa para deixar isso mais nítido, né? As mesmas técnicas que a gente usa para a parte projetual, enquanto arquitetura, a gente pode trazer para uma outra parte projetual enquanto elemento, enquanto objeto, enquanto mobiliário, por exemplo. Vamos pegar uma técnica aqui rapidinho. Vamos falar, por exemplo, de uma técnica chamada de prosêmica, né? Vamos lá. Prosêmicas são relações métricas que nós desenvolvemos com o mundo externo. Ou seja, o que metricamente, a partir de mim, eu aceito como íntimo e o que eu aceito como público. E nós temos níveis de lidar com isso, né? Então vamos pegar, por exemplo, uma prosêmica chamada de prosêmica social. Na prosêmica social é quando eu desenvolvo essas relações métricas com outras pessoas. Ou seja, uma pessoa que eu conheço, que eu tenho amizade, que eu já tenho uma história construída com essa pessoa, eu não me importo de desenvolver com ela uma proximidade física menor. Corporeamente estar próximo dessa pessoa não me incomoda. Um amigo, um parente, um familiar, porque não me ofere nenhum tipo de insegurança, de incerteza, de medo, né, de ameaça. E idem eu com essa pessoa. Quando eu encontro pessoas que eu não tenho uma amizade tão grande, que eu não conheço tão bem, ou acabei de conhecer essa pessoa, eu não permito essa proximidade física tão mínima, né? Tem um certo distanciamento, eu convivo socialmente com essa pessoa, mas tem um certo distanciar. E se essa pessoa fisicamente aproxima-se de mim, eu recuo um pouquinho. Eu estou sinalizando, calma, você ainda não tem autorização para invadir esse espaço aqui. Isso a gente chama de prosêmica social. A prosêmica social já pode começar a ser considerada em projetos, por exemplo. Ou seja, vamos imaginar um ambiente que ele é público e de um público que tem permanência nesse espaço e que é relativamente desconhecido, né? Se você chega em um ambiente público de várias pessoas, que talvez você não conheça a maioria delas, e tem assentos, você vai sentar lá, qual é a sua preferência? A sua preferência é por sentar imediatamente ao lado de um estranho ou sentar-se relativamente afastado dos estranhos? Você tendo a opção, você vai sentar afastado dos estranhos. Quando que você opta por sentar exatamente ao lado de um estranho? Quando você não tem mais opção, né? Todos os assentos estão ocupados, não tem jeito, você vai ter que sentar do lado de um estranho. Mas tendo a possibilidade, você, né, ficar afastado deles, mantendo uma relação de proteção. Inclusive, tu pede licença para sentar ao lado, né? Tu pede uma permissão, né? Exatamente. E aí a gente já começa a perceber assim, se eu estiver falando de uma espacialidade que ela é pública e de pessoas que tendencialmente não se conhecem, não são tão bem-vindos em projeto assentos coletivos. Por exemplo, um sofá. Porque se eu tiver um sofá em uma condicionante pública de permanência de pessoas que não se conhecem ainda, vai chegar a primeira pessoa, vai sentar em um canto do sofá, vai chegar a segunda pessoa, vai sentar no outro canto do sofá, e a terceira pessoa provavelmente vai ficar muito incomodada de sentar ao centro. Talvez ela até opte por não sentar, por ficar em pé. Mas se de fato ela precisar sentar, está muito cansada, vai acontecer o que a Ana Lore trouxe há pouco, né? Ela vai pedir permissão para sentar ali no meio, ou seja, posso invadir a prosêmica de vocês? Eu vou permitir que a minha seja invadida, mas eu posso invadir a de vocês? E aí senta ao centro. E aí vem algum questionamento assim, Lori, mas hoje fala tanto se da humanização dos espaços, trazer humanização dos espaços, e aí os assentos coletivos são mais bem-vindos. São bem-vindos quando eu tenho um público de maior controle. Ou seja, eu vou transferir agora essa ideia, sei lá, para a recepção de uma clínica médica. Tem um horário marcado, então não chega todo mundo ao mesmo tempo, você tem um certo controle sobre o público. E lá nós sabemos que tem pessoas que chegarão acompanhadas e que provavelmente vão querer manter a prosêmica, e aí o assento coletivo é saudável, e vão chegar pessoas sozinhas que também vão querer manter a sua prosêmica, então assentos individuais também são
é bem-vindos. Tanto é que nós entendemos isso inconscientemente. Se eu chegar em um ambiente desse só, e não há ninguém lá, ninguém nessa recepção, tem um sofá e tem poltronas, e eu opto por sentar no sofá, a partir do momento que eu perceber que chegaram 2 pessoas acompanhadas, talvez eu me levante do sofá e vá para uma poltrona para que essas 2 pessoas possam sentar juntas no sofá. Eu entendo que a prosêmica delas já está construída e vou facilitar para que continue construída, né? Não vou separá-las nos assentos. Eu estou só, eu mudo então de assento. Então essa é uma prosêmica que a gente chama de prosêmica social. Mas a gente também tem esse mesmo raciocínio de prosêmica com objetos, com elementos. E a isso nós chamamos de prosêmica espacial. Quando eu desenvolvo essa mesma permissividade ou essa mesma interpretação de proximidade ou de distanciamento em relação a objetos no espaço. Então, por exemplo, dentro dessa prosêmica espacial, a gente tem uma técnica chamada de agudeza ou contra-agudeza, né? A agudeza é uma técnica, contra-agudeza é a técnica contrária. Então, por exemplo, vamos imaginar, mesmo quem nos ouve agora, né? Vamos imaginar que você está diante de uma mesa convencional, uma mesa retangular. Você está diante de uma mesa retangular, ou seja, uma mesa que é configurada por 4 arestas de 90 graus. Mas agora vamos imaginar que uma das arestas dessa mesa não seja 90 graus, ela seja bem pontiaguda, ela forme um bico bem proeminente, né? Se eu tiver que contornar essa mesa, muito provavelmente o meu movimento vai ser de me afastar deste bico, desta ponta, e aí eu contorno a mesa. Mas se eu tiver a mesma mesa, agora retangular, de novo, né, como elemento base, e eu vou pegar uma das arestas, e ao invés de eu fazer essa proeminência, essa agudeza, se eu fizer uma aresta agora dessa mesa arredondada, curvilínea, e eu tiver que contornar essa mesa, provavelmente eu vou passar perto. Bem próximo. Perto dessa mesa, que às vezes até passo com a mão em cima. Que loucura, é verdade, isso aí mesmo. Ou seja, existem elementos de desenho, neurodesign, que me convidam, só nesse exemplo aqui da prosêmica, a um afastamento deste elemento ou uma aproximação deste elemento. E não tem o certo nem o errado. Se eu estou usando como técnica e pensando em comportamento, lá em projeto, assim, ok, eu quero que as pessoas não venham tanto para essa região do projeto, eu quero que elas vão para outra região, ou primeiro a outra região e depois para cá. Eu posso usar a técnica de agudeza, que por prosêmica espacial as pessoas não vão querer inicialmente começar por aqui, vão querer começar por lá. Não, eu quero aproximar as pessoas daqui, eu quero que primeiro elas venham para cá e depois vão para o outro lado. Então eu vou tomando decisões em projeto, que através do meu modo de layout, através da configuração do espaço, do próprio traçado que eu tenho em cada um dos elementos que eu vou criar ali dentro, já uma movimentação para alguns movimentos comportamentais. Eu citei aqui o exemplo da prosêmica, mas a gente tem vários outros, né? Que a gente poderia fazer. A gente poderia falar de wayfinding, blindsight. Hoje fala muito do savoring design, né? Que é quando a gente está saboreando o design, a gente está saboreando tudo o que está acontecendo. Então, temos inúmeras técnicas para o design especificamente, né? Ou seja, o produto, o mobiliário, o layout e por aí afora, né? Muitas vezes a gente, vou agora citar um exemplo bem simples e prático da hora da verdade, tá? Então, assim, por exemplo, estou fazendo um projeto em que o terreno me conduz a algumas restrições e eu tenho um local em que a vista é maravilhosa, muitas vezes a orientação solar não é a ideal, mas eu quero que aquilo seja valorizado, mas não quero desvalorizar o outro lado da sala, vamos supor. Então, isso quer dizer que se eu crio algo integrativo ou interessante que seja contemplado de maneira maravilhosa, aquela sensação de ter uma vista para um verde, mas eu não quero perder o outro lado, tipo, que as pessoas abandonem a sala. Então, daqui a pouco aqui, como nós moramos no sul, a gente utiliza muito as lareiras, né? Então, de repente, a lareira pode estar convidando as pessoas, pelo menos numa estação do ano,
a usar aquele espaço que poderia ficar em desuso total. Estou dando um exemplo bem simples, mas resumindo, seria mais ou menos isso. Com certeza. E assim, Ana Laura, quando a gente começa a entender essas técnicas, né, a gente já começa, por exemplo, a utilizar isso para coisas muito simples com resultado muito efetivo. O modo de fazer a paginação de piso, o modo de fazer a paginação do teto, o modo de fazer a colocação rebaixos, né, de teto, enfim, as próprias cores até, né? Exato, e aí você vai gerando compressão e descompressão dentro do próprio projeto, né? Eu gostaria que as pessoas, quando chegassem aqui, ficassem, nossa, que coisa fantástica. Então você gera um ambiente de compressão antes, para que quando chegue lá se torne uma descompressão. Então, são várias técnicas que a gente vai usando que até então era meio empírico, meio acerto e erro. Exatamente, empírico. E agora você tem um ferramental, que são essas ferramentas. Uma validação, né? Uma comprovação científica de que aquilo realmente faz diferença e é importante. Exatamente. E aí vem o chamado design baseado em evidência. Você está usando ferramentas e aí para o modelo projetual já traz uma própria validação do projeto em si muito boa, né? E aí por isso que a gente comentava agora há pouco é um novo modelo de projetar. A partir do momento que você vai para essa linha de raciocínio, porque antes você pensava primeiro no espaço, agora você pensa primeiro nas experiências que você vai ter no espaço. E a partir, eu quero essa experiência, então eu sei como que eu vou mobilizar as técnicas para que isso ocorra, né? Mas em termos de neurodesign, eu trouxe um exemplo ali de prosêmico, mas acho que já deu para a gente entender. Com certeza. Só o exemplo da mesa, por exemplo, alguns projetos residenciais em que a família é numerosa, muitas vezes uma mesa redonda agrega todos de forma igual, né? O retângulo é aquela coisa de quem senta na ponta, normalmente é pai e mãe, digamos, uma coisa que até hoje é tão rara de encontrar a família numerosa, enfim. Mas falando mais porque a gente está no interior, né, do Rio Grande do Sul, então a gente ainda tem muito esse cliente, né? Então, quando a gente propõe uma mesa redonda, sim, vamos reunir todos, né, para que todos participem. Então, isso é uma coisa que funciona maravilhosamente bem. Tá validado agora. Exato. Está validado, né? É bem interessante. Uma questão que eu não posso deixar de mencionar e que eu gostaria que tu falasse um pouco para a gente, seriam dois assuntos. Seria que a gente sabe que o teu livro é o primeiro livro no Brasil que trata da neuroarquitetura. Então, eu quero que tu diga para o nosso ouvinte onde encontrar, como adquirir. Eu tenho então ele está na minha mesa aqui atrás de mim, então todo dia eu consigo ler um pouco com mais atenção, até com uma válvula de escape, assim, do trabalho automatizado, tá? Que legal, que legal. E o segundo ponto é que as pessoas, os estudantes de arquitetura que eu acompanho e que têm convivência comigo, eu não sou professora, mas eu tenho muita gurizada que acaba passando pelo escritório e gostam de uma prosa. Então, eles perguntam quais são os cursos, como é que eles acessam, como é que eles podem estudar contigo, como eles podem aprender, como eu botei na nossa pauta até, né? Pós-graduação, cursos individuais, workshops, se tem planos de existir algum mestrado nessa área. Então, eu quero que tu coloque esses dois assuntos aí que não podem faltar. Perfeito, obrigado. Bom, em relação ao livro, né, o que você tem aí, atualmente ele chama-se relíquia, porque não existe mais o livro impresso, né, é realmente uma relíquia, ele não existe mais. Quando a editora comentou comigo que estava esgotado, isso já aconteceu, já tem uns meses, né, foi uma dicotomia de emoções, porque eu estava muito feliz pelo sucesso do livro e muito triste porque eu sou um amante do livro em papel.
né? Então eu sou um amante, então quando falo, tu gosta de tocar. Exatamente. O tocar, o cheirar o papel é uma experiência à parte. Exato. E quando ele foi confeccionado, tinha alguns pedidos meus, né? Então eu queria que ele fosse, pelo menos o primeiro, né? Que foi esse. Eu queria que ele fosse no formato decorbook, então ele é um 30-30, ele tem bem cara para arquiteto, né? Exato. Ele é lindo. Ele é lindo. Obrigado. As folhas de capítulo são levemente aveludadas, tem toda uma experiência ao folhear, enfim. Então tinha várias premissas que eu não queria que ele fosse o livro tradicional, pelo menos não a primeira edição. E aí, então, quando me deram a notícia, eu fiquei muito feliz por um lado, pelo sucesso, e triste por outro, pela questão que eu sou de papel e acredito que tem muita gente que opta também. Mas hoje ele se encontra disponível na versão Kindle na Amazon, então o que seria a versão digital dele, né? Então lá na Amazon ele está disponível. Quem tiver interesse, né, pode ir no meu Instagram, que é @loricrisel, tudo junto, e aí no linkzinho da bio vai para o Linktree, lá pode visitar direto o livro na Amazon, né? Também tem uma página no meu site que é toda dedicada ao livro. Então, eu queria saber o que tem dentro do livro do Lori. Então, vai lá no meu site, lá tem um escopo de todos os assuntos que estão dentro do livro e também tem um link para ir lá para a Amazon. Então, hoje ele está ali. Não tem uma previsão, não. Já é certo que não vai sair uma nova edição impressa desse, porque eu já estou me dedicando a escrever outro, então a editora já falou que impresso vai ser só o próximo, só o novo, então ele vai continuar ali na versão Kindle. Em relação aos conteúdos, e aí da gurizada, de mais pessoas, né, que comentam, a gente tem alguns caminhos, né? Então um deles, talvez os dois caminhos assim muito inclusivos. No site do meu escritório tem uma parte de blog, onde tem vários textos lá, totalmente livre, gratuito, é só acessar e vai encontrar vários textos lá no site do meu escritório. A mesma coisa, se for no Instagram, no link da bio, tem acesso a todo esse material que eu estou falando, né? Vão ter outros links lá. O próprio Instagram em si, então no meu Instagram tem muito conteúdo, agora eu estou largando aí umas postagens que são sobre técnicas, postagens sobre cores, postagens sobre proporção dos espaços, então dá para fazer várias leituras assim pontuais, mas que dá para ir entendendo coisas interessantes, dá para ir rolando outras coisas. Eu estava falando dos biosensores, né? Tem post lá de como monta-se um eye tracking, como que funciona, tem até um videozinho ali de um eye tracking acontecendo. Então lá no Instagram tem muito conteúdo rolando, também de uma forma muito inclusiva, todo mundo tem acesso. E querendo ir para uma coisa um pouco mais profissional, um pouco mais imersiva, aí a gente tem a pós-graduação, que eu coordeno, uma pós-graduação a nível Brasil, no Brasil inteiro, que é um Master em Neuroarquitetura, e aí ele pertence à instituição IPOG, né? Então lá a gente atinge o Brasil inteiro, tanto em turmas presenciais quanto em turmas remotas. Não é um EAD, não são aulas gravadas, são aulas ao vivo, né? São remotas, mas são ao vivo com os professores. Bom, já tinha comentado do livro, tem a ANFA chegando no Brasil agora, né? Então, de novo, lá, tudo está concentrado no Instagram, né? Nessa link da bio tem um botãozinho lá também que vai para a ANFA Brasil, e aí pode se inscrever gratuitamente e participar lá das discussões. E pontualmente acontece muito de entidades de classe do Brasil inteiro me convidarem para fazer palestras ou workshops, né? Na pós-graduação em si, a pós-graduação por uma condicionante do MEC, só profissionais já graduados podem se matricular, né? Porque é uma especialização e aí ela segue as diretrizes do MEC. É pós-superior, né? Sim. Exato. Mas os workshops que muitas entidades de classe me chamam, tanto para palestra como para workshops de 1 dia, 2 dias, aí esse é aberto ao público, né? Então, a gente recebe muito estudante de graduação, o que me deixa muito feliz de, na graduação, já ter muita gente se preocupando com o nível de entrega projetual, né? E aí esse é um público aberto, enfim, mas sempre através de alguma entidade de classe, né? E aí isso acontece, eu acabei de chegar de uma, entre aspas, né, eu brinco, de uma turnê de quase 20 dias, passando por alguns desses workshops. Cheguei quinta-feira de viagem, segunda eu já saio de novo,
né, fazendo outros tantos. Então isso é uma coisa legal que fica rodando o Brasil inteiro e as pessoas têm muito interesse nisso, né? Então a gente tem alguns mecanismos aí, desde rede social até uma pós-graduação que seja, né? Então a gente tem bastante mecanismo aí. O bom é que tem várias maneiras de acessar, né? E tu tornou isso viável, até por essas disponibilidades. Eu vou olhar os blogs, vou ler com bastante atenção, mas eu sei que muita gente está de olho na pós. E os que já, digamos, não que passaram pela tua pós, mas que têm outras especializações de pós-graduação, já ficam perguntando, tá, e será que não tem mestrado nisso e tal? A nível, o mesmo conteúdo, mas o interesse de muitos profissionais é a nível de titulação, né? Tipo, bom, vou fazer uma imersão, vou estudar, quem sabe um mestrado. Tem esse plano para o futuro, Lori? Então, tem. Atualmente no Brasil nós não temos nenhum mestrado específico na área, nem mestrado, nem doutorado. Nós temos universidades que têm, por natureza da própria composição da diagramação da universidade, núcleos de neurociência. E aí tem alguns colegas que estão se dedicando a fazer lá na neurociência amarrações com a arquitetura. Mas um núcleo especificamente já de arquitetura previsto isso, nós ainda não temos no país. Eu, particularmente, tenho um projeto pessoal de implantar, então ele está em estudo, está em análise, mas hoje especificamente não existe. Mas está no radar, sim, ele já está aqui sendo mobilizado para muito em breve, se Deus quiser, a gente já ter pelo menos um mestrado na área de neuroarquitetura. Poxa, que coisa boa. É um assunto, como tu disse, a gente pode ficar proseando até o Natal, né? Até o Natal. Muito bom, muito bom. Lori, eu quero encerrar o nosso podcast fazendo um grande agradecimento ao teu tempo, porque eu sei que tu trabalha muito e viaja muito, né? E tem uma carreira que é multifacetada, né? Tu é multifuncional. Te conheço como meu ex-professor, né? Então eu já sei a tua dinâmica, tu realmente envolve os alunos, né? Quero agradecer demais e tenho certeza que esse episódio, que é o nosso episódio 21, que está praticamente encerrando o ano está encerrado, né? Dá uma finalização para esse ano de entrevistas e com os assuntos que eu mais sou apaixonada, confesso que eu estava louca para fazer isso, a gente tentou. Que bom que deu certo, né? E nenhum dos dois desistiu, né? A gente sabia que eram questões externas. Então, muito obrigada por dividir o teu conhecimento conosco. E vamos fazer outras entrevistas. Podemos até fazer alguma coisa mais modular, aprofundar em cada assunto, se tu topar, tá? Será um prazer. Agradeço ao arquiteto professor Lori Kriesel pelo excelente bate-papo de hoje. Espero que tenham gostado desse episódio e até a próxima.